Olá, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo, é porque a gente muito provavelmente estava conversando sobre mudanças, sobre hábitos, e eu quero poder te explicar de uma forma mais ilustrada e com um tempo mais tranquilo do que normalmente a gente acaba fazendo na sessão, para que a gente consiga ter um aprofundamento e você entenda. Isso faz parte da tua psicoeducação, para que você entenda um pouquinho do nosso processo neurofisiológico que está atrelado com mudança de hábito, para que isso fique mais fácil, né, de entender e começar a colocar em prática na tua vida da forma como a gente muito provavelmente conversou em sessão. Se você recebeu um link desse vídeo enviado por alguém, fique à vontade, aprecie esse conteúdo que vai ser interessante para você também. Vamos lá? O que é importante a gente falar? Hábito tem a ver com comportamento que a gente faz de forma repetida, de forma aprendida, sem nem se dar conta. Isso é um hábito. E hábito não tem, para o cérebro, né? Não tem bom ou ruim. Né? Então, quando eu falo que não tem bom ou ruim, é importante que você entenda que para o cérebro, até um vício é um hábito. Né? Só que a gente vai observar se aquele comportamento, né? Vai nos fazer bem, ele vai ser funcional ou ele vai nos fazer mal, ele vai ser disfuncional. E aí, vamos ter que analisar esse contexto. Então, muito provavelmente, a gente está falando de alguns comportamentos que você não gosta e que você precisa ajustar, que você precisa mudar. E aí, eu quero compartilhar contigo, que é o grande objetivo desse vídeo, uma explicação a respeito do porquê que a gente, do que acontece no cérebro e do porquê que a gente vai fazendo coisas sem nem se dar conta. Quando a gente vê, a gente já está lá no automático, comendo aquele chocolate, bebendo mais do que a gente gostaria e, enfim, botando o pé na jaca muitas vezes de uma forma automática sem nem se dar conta. Vamos começar pensando o seguinte: se eu faço isso de uma forma é, inconsciente, né, de uma forma sem nem me dar conta, é porque isso já foi automatizado. E o que que é automatizado do ponto de vista neurofisiológico? A memória. Tá? Um hábito, ele é uma memória aprendida. Uma memória que a gente chama de implícita. Implícita porque a gente nem se dá conta de como que a gente passou a fazer daquela forma. Quer ver um exemplo de memória implícita, de um aprendizado? É amarrar cadastro de tênis. Tenta se lembrar de quando você aprendeu a amarrar o cadastro do teu tênis. Então, você pequenininho, aprendendo, né, a fazer o lacinho, como é que fazia aquilo. No início tinha um esforço, no início era difícil. E, do nada, você automatizou e nem se deu conta de como você automatizou esse comportamento. Transformou ele num hábito, né? Um hábito, ele tem a ver com uma memória implícita e uma memória motora também, tá? Inclusive, hábitos que, em tese, a gente nem se dá conta do quanto aquilo tem um componente motor que muitas vezes gera mais, fortalece aquilo, né? Como, por exemplo, o hábito de fumar, o hábito de beber, né? Esses comportamentos, esses movimentos, eles normalmente, por quem tem esses hábitos, a pessoa fala muito isso. Eu já ouvi muito, né, de pessoas que bebem que falam assim: eu comecei a trocar, como eu queria diminuir para estar dentro da dieta, a quantidade de álcool da semana, eu ia encontrar minha amiga, então eu pedi uma água com gás, uma água tônica com limão, porque aí eu preciso estar com um copo. Então, isso tem tudo a ver. A pessoa nem sabe por que ela precisa ficar com um copo, mas ela sabe que aquilo faz diferença para ela. Então, ela ficava bebendo a água tônica dela, a água com gás dela, com limão, e ficava mais tranquila, porque tinha um componente ali. A formação de memória, ela é extremamente associativa, né? E é por isso também que muita gente que fuma associa com cerveja, ou associa com cafezinho, ou associa com um determinado ambiente, né? Quando a gente está querendo mudar determinados hábitos, ou seja, diminuir bebida, por exemplo, é importante que a gente não vá naquele bar que a gente costumava ir para beber. Mas eu quero compartilhar contigo a parte neurofisiológica para que você também entenda esse aspecto, tá bem? Só um momentinho. Vamos aqui. Vamos nessa parte aqui. Né? Nosso primeiro slide, você já me viu falando a respeito de áreas do cérebro em que a gente tem a parte mais consciente, que é aqui no córtex pré-frontal, né? Parte de avaliação, de análise, de controle de impulsos.
E a parte menos consciente, que eu sempre falo que é lá no meio do nosso cérebro. Vou botar um cérebro cortado aqui, que vai ficar mais fácil de ver, né? Segue meu mouse aqui, ó. Aqui a gente tem essa parte mais interna, o nosso sistema límbico, o nosso sistema reptiliano. E esse slide aqui, ele tá falando das nossas vias dopaminérgicas, que tem a ver com a questão da dopamina, que é muito, muito, muito atrelada com formação de hábito e mudança. Porque a dopamina é uma substância, uma molécula que a gente tem em determinadas áreas, você está vendo todas essas áreas delas, essas áreas aqui que tem neurônios dopaminérgicos, ou seja, neurônios que têm a ver com produção e recepção de dopamina, para que a gente consiga se motivar a fazer algo, mesmo que tenha um esforço, porque a gente está reconhecendo o benefício, a recompensa que aquilo vai nos trazer. Eu vou explicar isso melhor daqui um pouquinho. Isso daqui é importante que você entenda o seguinte: apesar da gente falar de determinadas áreas, o nosso cérebro, ele todo é envolvido em processos de aprendizagem e em processos cada pedacinho dos nossos movimentos, ele acontece em uma dessas áreas. Então, por exemplo, quando tem algum gatilho visual, ele vai ser visto lá na nossa área visual, aquela área vai piscar, né? As sinapses são trocas de energia que a gente tem. E a parte visual, por exemplo, vai nos trazer um gatilho de algo que a gente tem a lembrança de que aquilo traz um benefício para a gente, e aí automaticamente a gente vai querer fazer um movimento, então, e aí a área do movimento é que vai estar, ou a área de determinados movimentos, as áreas vão estar sendo acionadas. Então, na verdade, o cérebro inteiro, ele está o tempo inteiro trabalhando, né? E aí eu quero que a gente, imagina que a gente deu um zoom aqui nesses dois neurônios, tá? O neurônio de cima, tá? Aqui para você ver, assim, a cabecinha de um neurônio, aqui tá o que eu chamo, né, de bundinha desse neurônio, e aqui a bundinha de um outro neurônio que conecta com outro. Vamos lá. Isso aqui, essas conexões, são as sinapses. É o que faz com que a gente faça tudo, desde pensar, lembrar, se mexer, fazer a nossa parte do corpo funcionar de determinada, né, nos órgãos, enfim, é isso daqui. E isso aqui não acontece só no cérebro, né? A gente tem terminações nervosas espalhadas no corpo todo, tá? Agora eu quero que você dê um zoom nessa partezinha aqui do meio, que aqui é o que funciona, né? O que acontece é a tal da sinapse, e é o que tem a ver com a formação desse hábito, tá? Que eu tô falando. Lembra que hábito tem a ver com memória, tem a ver com aprendizado, a gente aprender e tornar aquilo automático, tá? A mudança disso também. Dando um zoom um pouquinho maior, eu quero que você entenda, por isso que eu vou ter essa figura, que isso que está brilhando aqui, que são vamos supor que seja dopamina, tá? Que são moléculas de dopamina. Então, aqui é um neurônio dopaminérgico, aqui é outro dopaminérgico. Aqui, eles estão trocando dopamina. O que é dopamina? A dopamina é uma molécula que é chamada de neurotransmissor, né? Acontece aqui no cérebro. Ela transmite uma informação para outro neurônio. Então, por isso que eu botei o carteiro aqui. Imagina que ela é como se fosse um carteiro. No caso, a mensagem que ela está transmitindo nesses dois neurônios é uma mensagem de que, ó, se você fizer tal coisa, você vai receber tal recompensa. E é essa mensagem que faz com que a gente queira, tenha motivação, queira fazer algo apesar do esforço para receber tal benefício. Por exemplo, ter que fazer academia, aquele monte de exercício, para conseguir o benefício de ter o corpo bonito, né? A coxa lá musculosa que você deseja, né? Vamos lá que você quer ter o corpo da Graciane Barbosa, aí você vai fazer, tá? Da mesma forma, é essa molécula que a gente que vai nos ajudar também a mudar hábitos na medida que a gente vai incorporando outros aprendizados no nosso dia a dia. Isso aqui é um desenho desses dois neurônios aqui, tá? Então, o que acontece? E essa parte brilhadinha aqui, tá? É a dopamina, são os nossos carteiros. Imagina que agora isso se transformou nessas bolinhas vermelhas, tá? Então, o neurônio de cima, que é o neurônio dopaminérgico,
cheio de dopamina, ele recebeu um estímulo que foi quando a pessoa viu, né, alguém conversando, viu uma foto na revista, de uma pessoa com um corpo bonito, sarado, aquele corpo que ela gostaria de ter. Naquele momento, ela viu aquela foto, aquele foi o gatilho que disparou para aquela pessoa, aquela percepção assim, pô, vou para academia agora, porque eu quero ficar com esse corpo. E aí, isso foi o gatilho para ela disparar essas moléculazinhas que estão entrando, na verdade, nessa partezinha verdinha, nesse receptor verdinho, que é um outro neurônio dopaminérgico. E olha como encaixa a bolinha, né? Porque eles são neurônios dopaminérgicos. De repente, se isso aqui fosse, se viesse perdida uma molécula aí de cortisol, que é o neurotransmissor do estresse, que vamos supor que o neurocortisol fosse uma forma de triângulo, não ia encaixar aqui, porque esse neurônio é dopaminérgico. A grande questão que é importante também você saber é que o nosso organismo ele é sensível, tá, à dopamina. E isso quer dizer que é o seguinte: se eu tenho um estímulo que me solta uma enxurrada, uma cachoeira muito grande dessas bolinhas vermelhas, o meu neurônio de baixo, ele vai, na medida do tempo, vai ficar cheio de bolinha vermelha aqui. E o meu neurônio aqui de baixo, ele não tem boquinha suficiente para comer. Então, o nosso corpo está sempre se adaptando. Então, ele começa a criar mais boquinhas para comer, porque ele vai dizer, sou bobo, tá tendo um monte de coisa boa, vou criar mais boquinha. E é aí que tá uma coisa ou positiva ou um problemão pra gente. Porque aí a gente começa a ficar mais tolerante, a gente vai precisar sempre de mais e mais dopamina para poder alimentar esse monte de boquinha que foi criada. Isso é uma questão e é por isso que, por exemplo, você prefere comer bolo e chocolate do que comer brócolis e alface. Porque bolo e chocolate são alimentos muito mais gostosos, muito mais palatáveis, que a gente chama, nos trazem mais energia. E isso faz com que, se a gente vai comendo sempre, 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 a gente sempre crie mais boquinhas. E aí, quando você vai comer um brócolis, que é saudável, que foi feito pela sua mãe, com um molho bacana lá, ele vai até soltar umas moléculas de dopamina, porque você tá com fome? Vai. Mas ele vai soltar, sei lá, 15 moléculas de dopamina. Quando um bolo de chocolate, porque é mais, né, ele vai soltar 30 moléculas de dopamina. E aí a gente sempre está querendo o que é mais hiperdopaminérgico, tá? Isso é super importante você saber. Deixa eu tirar aqui a minha tela, pronto. Isso é muito importante você saber, porque isso tem a ver com a mudança de hábito que você está precisando fazer nesse momento na tua vida e que a gente muito provavelmente está trabalhando em terapia. O que que acontece? A gente vive numa sociedade muito dopaminérgica, né? Hiper estimulante. Esse negocinho aqui, né? Cada vez que a gente rola o scroll, né? Por exemplo, numa rede social, no Instagram, no vídeo, e a gente tem a possibilidade de ver uma coisa legal, já traz uma enxurrada muito grande de dopamina, porque é muito rápido e porque é cheio de estímulos, tem música, tem som, tem dancinha, tem não sei o que lá. E aí, cada vez que eu rolo, é mais um gatilho. Lembra que eu fiz o exemplo assim, você viu numa revista tal foto que ele te deu, opa. Então, esse opa dá o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É muita molécula de dopamina. E aí, quando a gente vai precisar fazer uma coisa que de repente não vai estar tão rápida, tantas mudanças, né? A gente vai ficar um pouquinho mais entediado, como por exemplo, ler um livro, a gente não consegue sustentar isso mais tempo. Porque o nosso organismo está com aquele monte de boquinha faminta por coisa nova. Para e pensa no teu comportamento. Você precisa estudar alguma coisa, você precisa terminar um relatório, você precisa ler um livro, você precisa ficar na fila do banco. Você está toda hora querendo ficar com esse trequinho na mão. Porque o corpo, teu corpo, já se habituou ao benefício, à recompensa que isso aqui te traz. E ele não quer ficar no tédio, porque tédio é esforço, é chato, né? Ele quer se distrair é legal. É tipo o bolo de chocolate versus o brócolis, né? O tédio seria o brócolis e
o celular, as coisas que a gente vê no celular, a distração que nos traz seria um bolo de chocolate, muito mais gostoso, tá? Só que, como eu falei, a gente aprende, a gente tem neuroplasticidade e o nosso cérebro está sempre se adaptando. É possível que a gente vá para o caminho contrário, só que isso vai requerer um esforço, vai requerer uma mudança, vai requerer dizer assim, não vou botar, se não ver aqui, mas na gaveta, vou botar dentro da gaveta, porque que os olhos não veem, o coração não sente, nem o sistema dopaminérgico. E eu vou precisar, né, a gente se comprometeu, vou ficar 20 minutos aqui estudando e depois eu faço outra coisa. Vou para academia e vou fazer uns 40 minutos de musculação e depois eu vou fazer outra coisa, porque aquele esforço vai ser importante. E na medida em que a gente vai mudando e incorporando esses hábitos aos pouquinhos na nossa vida, a gente vai também mexendo na nossa circuitaria, naquela parte de neuroplasticidade, os primeiros slides que eu te mostrei, onde o cérebro está brilhando um pouco mais, tá? Então, lembra o seguinte, um hábito, ele é uma memória, ele é um aprendizado, e na medida em que a gente reconhece qual é o benefício, qual é o reforço positivo que a gente vai ter ao fazer aquela atividade que vai nos demandar esforço, o nosso cérebro vai começar a interpretar, vai começar a dar mais atenção para o benefício. Não vai ser fácil, não vai tornar mais agradável de início. Isso vai levar um tempinho, na medida em que você vai incorporando um pouquinho mais, aquilo vai começando a formar uma nova estradinha, vamos lá, um novo caminhozinho, né? Uma nova memória, porque é memória em grama no cérebro, né? Vai começar a formar nova memória de que aquilo é positivo, de que aquilo está te trazendo uma recompensa, tá? E o corpo vai trabalhando nesse novo aprendizado. Só que de início vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Porque você tem contra você, entre aspas, né, uma memória altamente dopaminérgica de uma outra coisa muito mais fácil, muito mais agradável. Beleza? Por isso que eu digo, precisa de um tempo, precisa insistir. E você precisa entender que é mais do que simplesmente força do querer, tá? Isso é fisiológico e vai demandar um tempo. Você só vai conseguir mudar e começar a ver mais benefícios no brócolis, por exemplo, na medida em que você está ensinando para o teu organismo que brócolis é bom. Porque ele vai conseguir aprender. É igual amarrar cadastro de tênis, é igual dirigir, é igual andar de bicicleta. No início requer esforço, no início requer a gente pensando e depois a gente já automatiza. Quando você vê, você acordou dizendo, ai que bom, o dia tá bonito, vou correr na rua. Porque você já começou a entender que aquilo é um hábito positivo e que te traz benefícios. Eu falei hoje só da dopamina, mas é claro que não é só a dopamina que está incorporada nesse processo todo, né? A gente tem muitos carteiros, né? Muitos neurotransmissores, cada um com a sua funçãozinha, que também nos ajuda. E importante, tá? Muitos desses carteiros, muitos desses transmissores, eles estando em maior quantidade no organismo, eles conseguem, inclusive, combater um pouco os efeitos de um outro carteiro, que é o carteiro do estresse, ou cortisol, né? Ou a gente usa para outra finalidade, né? Até para vocês saberem, né? O nosso corpo foi preparado para, em momentos de sobrevivência, ou seja, em momentos de ameaça, de estresse, a gente lutar ou fugir. É uma resposta instintiva. Então, o nosso corpo tem necessidade de fazer exercícios, por exemplo. Se eu, né, sob forte estresse, eu não estou fazendo exercício para poder botar fora aquela adrenalina que o meu corpo teve que criar junto com o cortisol para eu poder ter energia para lutar ou fugir, se eu não estou fazendo exercício, isso vai prejudicar meu organismo também. Eu tenho que escoar isso de alguma forma. Tá bom? Mas isso é papo para outro vídeo. O que eu gostaria que você entendesse hoje? Que você visse isso, né? Que tivesse um pouco mais de clareza do que funciona aqui, né? Do porquê que a gente precisa fazer essa regulação para que isso torne a mudança que você tem que fazer, que vai gerar esforço, menos desconfortável e te ajude a persistir, a ter constância. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro e é óbvio, se você tiver alguma dúvida, você me manda uma mensagem ou a gente conversa em sessão e esclarece isso melhor. Até a sessão, até o próximo vídeo.
Espero ter ajudado.